Você sabia que em muitas regiões no passado, uma mulher podia ser trocada por uma sela, um barril de centeio ou até um pedaço de terra seco? Parece absurdo, mas e se eu te dissesse que essa história começou com algo pior? E se uma mulher fosse vendida por menos que isso? E mesmo assim se tornasse mais forte do que todos que tentaram derrubá-la? Essa é a história de uma mulher que foi tratada como objeto, mas se tornou símbolo. E de um homem que não quis salvá-la, só quis vê-la ficar de pé por conta própria. O nome dele era Noah. Ele não era do tipo que falava muito, preferia o som dos cascos no chão duro e o silêncio da manhã no campo a qualquer conversa longa. No vilarejo de St. Hollow, ele era conhecido como o rancheiro solitário, alguém que tinha dinheiro suficiente para viver bem, mas nunca se exibiu. Um homem de passado denso e presente limpo. O nome dela era Miriam. A primeira vez que Noah a viu, ela estava caída no barro atrás da mercearia. Os braços sujos, o rosto cortado e uma marca no pescoço que parecia ter sido feita por uma corda. Ao lado dela, o xerife da cidade segurava um pedaço de papel mal escrito com um selo manchado. O marido dela assinou, disse o xerife constrangido. Tecnicamente, passou os direitos dela por $30, uma pistola e meio quilo de manteiga salgada. Noah não perguntou o que ela havia feito. Não perguntou se merecia. Ele apenas olhou para Miriam. Ela não chorava. Só respirava, devagar, os olhos fixos no chão como se estivesse ouvindo um som que ninguém mais podia escutar. Vai comprar ou não? O xerife pressionou. Alguém tem que levá-la. Do contrário, ela vai acabar na casa de correção. Noah tirou da bolsa de couro um punhado de moedas de prata e colocou na palma do xerife. Depois se abaixou e estendeu a mão para Miriam. Pode vir comigo, disse ele. Ela hesitou, olhou para ele com um misto de descrença e exaustão. Então pegou a mão dele e se levantou. A viagem até o rancho durou 2 dias. Foram pelas estradas secas, cruzando montes, campos gastos e trilhas esquecidas. Ela não falou nada. Ele também não. Às vezes o silêncio é a única linguagem possível entre duas almas em recuperação. O rancho de Noah ficava isolado, cercado por colinas e árvores antigas que o vento insistia em sacudir mesmo nos dias calmos. Não era um lugar luxuoso, mas tinha tudo o que alguém precisava para viver. Casa principal, celeiro, um curral de madeira reforçada e uma vista que parecia feita de propósito para lembrar o quanto o mundo é vasto. Na primeira noite, Noah ofereceu a Miriam uma camisa limpa, um quarto só dela e um pouco de sopa quente. Ela aceitou com um aceno de cabeça. Depois de comer, lavou as mãos por mais tempo do que o necessário, como se quisesse arrancar algo da pele que água nenhuma seria capaz de levar. Nos primeiros dias, Miriam mal saía do quarto. Quando o fazia, andava como quem espera ser empurrada a qualquer momento. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a mudar. Ela limpava os móveis, organizava ferramentas, costurava roupas que estavam guardadas há anos. Não falava, mas agia. Noah nunca perguntou sobre o passado. Também nunca impôs condições. Apenas deixou claro que ela estava ali porque quis ficar e que podia ir quando quisesse. Não era uma prisão. Era só um lugar. O tempo passou. Quando o primeiro mês se completou, Miriam começou a cozinhar. Depois cuidou de um dos potros machucados. Em uma manhã de céu limpo, ela ofereceu ajuda na plantação. Posso puxar a carroça, disse ela, olhando fixamente para o campo, não para ele. Não estou quebrada. Noah apenas entregou as rédeas. Nenhuma palavra a mais foi dita. Houve uma noite em que ele a ouviu gritar, não alto, mas o suficiente para que o silêncio ficasse pesado. Ele não entrou no quarto. Apenas se sentou do lado de fora da porta até a madrugada esfriar. No dia seguinte ela disse, agradeço por não tentar me consertar. E foi a partir disso que a confiança ganhou raízes. O que eles construíram não foi um romance à moda antiga, com promessas e beijos sob a lua. Foi algo mais bruto, mais verdadeiro. Feito de rotinas, olhares, gestos pequenos, o tipo de coisa que cresce quando ninguém está tentando impressionar ninguém. Claro, a cidade começou a comentar.
As más línguas diziam que Noa comprou uma mulher caída, que trouxe problema para casa. Mas ele nunca respondeu a nenhuma provocação. E Miriam, ao contrário do que esperavam, começou a andar mais ereta. Deixou o cabelo solto. Passou a olhar nos olhos. Na segunda colheita ela já sabia podar, cuidar das crias e equilibrar os livros de contas da fazenda. Trabalhava com precisão e se tornara insubstituível. Mas mais do que isso, havia reaprendido a ocupar espaço. Não pedia desculpas por existir. E isso, para uma mulher que havia sido vendida, era a maior de todas as conquistas. Foi nesse ponto que Noa percebeu. Não era ele quem estava oferecendo abrigo. Era Miriam quem estava ensinando a ele o que significava compartilhar. Ninguém mais a chamava de a mulher comprada. Agora era apenas Miriam, e isso era suficiente. O passado, porém, tem o hábito de não desaparecer, apenas se esconder. E o de Miriam voltaria. Não como lembrança, mas como ameaça real. Quando o ex-marido chegou à cidade, embriagado e com o peito cheio de direitos que ele achava ainda ter, tudo poderia desmoronar. Mas Miriam já não era a mulher do chão, era a mulher da terra. E o que aconteceu depois? Bom, é isso que vamos descobrir. A reconstrução de uma mulher não começa com promessas, começa com espaço. Para Miriam, os primeiros dias no rancho foram feitos de silêncio e observação. Ela escutava mais do que falava, e cada gesto era calculado. Não por desconfiança, mas por proteção. O trauma que carregava não era apenas físico, era algo mais profundo, difícil de nomear, como uma camada invisível que se agarrava à pele. Em sua primeira semana, ela não saiu do quarto sem necessidade. Acordava cedo, mas apenas para se sentar perto da janela. O sol batia no chão de madeira e pintava a parede com luz amarelada. Era nesses momentos que ela permitia a si mesma lembrar. Não com nostalgia, mas com cautela. Cada memória trazia não só dor, mas também fragmentos de identidade, pedaços de quem ela tinha sido antes de se tornar propriedade. O processo de superação para Miriam não veio com grandes atos, veio com pequenas vitórias. O primeiro foi quando pediu para usar a cozinha. Havia algo de reconfortante em lavar os legumes, sentir o cheiro de alho dourando, ouvir o estalo da lenha sob a panela. Preparar uma refeição era um tipo de controle que ela conhecia. Era um retorno a si mesma. Na segunda semana, limpou todo o celeiro sem ser solicitada. Encontrou ferramentas abandonadas, cordas desgastadas, tachos enferrujados. Organizou tudo. Fez isso em silêncio, sem esperar elogios. Apenas por fazer. Apenas para construir ordem onde antes havia caos. Noa percebeu, mas não comentou. Entendia que aquilo não era sobre ele. Era sobre ela. À medida que os dias passavam, a presença de Miriam se tornava mais visível. Não porque falava mais, mas porque ocupava os espaços com firmeza crescente. Havia uma mudança no modo como andava. Já não evitava os olhos do outro. Passou a cumprimentar com um leve aceno de cabeça. Seus cabelos, antes presos como armadura, começaram a cair soltos pelos ombros. Foi no final do segundo mês que ela tomou a iniciativa de sair para o campo. Noa estava plantando sementes de milho e, sem pedir permissão, Miriam pegou uma pá e se ajoelhou ao lado dele. Não houve conversa. Apenas cooperação. No fim da tarde, suas mãos estavam sujas de terra e um sorriso breve apareceu em seu rosto. Esse foi um marco. Por volta da terceira lua cheia desde sua chegada, Miriam começou a dormir melhor. Não havia mais gritos à noite, apenas um leve murmúrio de respiração firme. Isso não significava que as feridas estavam curadas, apenas que estavam cicatrizando. É importante lembrar que no condado de Red Valley, onde a fazenda de Noa se localizava, não era comum mulheres assumirem qualquer tipo de protagonismo. Desde os tempos da fundação, no ano de 1865, a região mantinha estruturas sociais conservadoras, em que a figura feminina era, em regra, associada ao silêncio, à submissão e à invisibilidade. A presença de Miriam, no entanto, começou a perturbar essa norma. Não porque ela falasse em público, mas porque existia com dignidade.
e dignidade é algo que se espalha, mesmo quando não é nomeada. Certa manhã, ela passou pelo açougue da cidade para comprar carne salgada. Alguns homens se entreolharam, murmuraram. Um deles comentou algo sobre a mulher do rancheiro, como quem aponta uma ameaça disfarçada. Miriam ouviu, mas não reagiu. Caminhou até o balcão, fez seu pedido e pagou com calma. Voltou para casa com a cabeça erguida. Não a viu seus olhos ao chegar. Não estavam magoados, estavam alertas, estavam vivos. Com o passar do tempo, Miriam começou a liderar pequenas tarefas no rancho, coordenava a alimentação dos animais, supervisionava os reparos das cercas, revisava os cadernos de despesa com um olhar atento. Descobriu erros que Noah nem havia notado, corrigiu-os. Quando ele perguntou como sabia fazer contas tão bem, ela respondeu: "Antes de ser vendida, eu era professora de aritmética, no vilarejo de West Hill." A revelação não veio com orgulho, mas com a tranquilidade de alguém que lembrava de si mesma. E era isso que estava acontecendo. Miriam não estava apenas sobrevivendo. Estava se lembrando de quem era e reconstruindo esse ser com mais consistência do que antes. O renascimento dela era visível também na natureza. Plantou flores atrás da casa. Cuidava delas como quem protege um segredo. Espécies simples: lavanda, girassóis, dente de leão. Cores vibrantes, contrastando com o solo seco. As flores foram o primeiro gesto voluntário de beleza que Miriam permitiu para si mesma, e ninguém tocava nelas sem permissão. Por volta do 4º mês, ela começou a escrever. Usava um caderno pequeno, de couro envelhecido, que Noah havia deixado sobre a mesa sem intenção. Nele, Miriam escrevia reflexões, receitas, listas de livros que gostaria de ler novamente. Nunca mostrou a ninguém, mas em um dia de chuva, Noah encontrou uma folha caída sob o banco da varanda. Estava escrito: "Não sou o que me fizeram, sou o que consegui reconstruir do que restou." A reconstrução de Miriam não anulava o que havia acontecido. Ela sabia disso. Sabia que havia dores que não desaparecem, que algumas feridas não cicatrizam, apenas aprendem a não sangrar. Mas ainda assim ela escolhia a cada dia continuar. Continuar cozinhando, cuidando, plantando, respirando. Aos olhos de fora, ainda era a mulher do rancheiro, mas por dentro era outra. Era a mulher que sobreviveu à venda, ao abandono, à humilhação, e que agora vivia sob o próprio nome, mesmo que ninguém o pronunciasse. Na primavera seguinte, ela riscou a palavra convidada da lousa onde Noah anotava os nomes dos ajudantes da casa. Escreveu o próprio nome com letras firmes, Miriam, e pela primeira vez em muito tempo sorriu. Não para alguém, mas para si mesma. Durante muito tempo, a ideia de masculinidade foi associada à força física, autoridade e domínio. Homens aprendiam que deviam liderar, controlar, corrigir. Ser sensível era visto como fraqueza, e expressar dúvida ou vulnerabilidade como um erro. Mas existe um outro tipo de homem, um que não tenta impor, um que oferece espaço, um que constrói confiança com silêncio e presença, não com imposição. Noah era esse tipo. Desde o início, ele não tentou decifrar Miriam, não fez perguntas sobre seu passado, não tentou ser o herói de sua história. Ele entendeu de maneira instintiva que às vezes o melhor que alguém pode fazer é simplesmente ficar ao lado. E isso, por mais simples que pareça, exige coragem, exige equilíbrio, exige uma forma de masculinidade que não busca controle, mas oferece suporte. Quando Miriam chegou à fazenda, Noah não colocou limites no tempo que ela poderia ficar. Não exigiu nada dela, nem mesmo palavras. Mostrou-lhe onde era o quarto, deixou roupas limpas e uma tigela de sopa quente sobre a mesa. Ele não disse: "Você precisa descansar ou vá tomar banho." Ele apenas disse: "Este lugar é seguro." Esse tipo de postura é o oposto do que muitos aprenderam como papel masculino. Noah não era um salvador. Não queria moldá-la à sua imagem ou ensiná-la como viver. Seu cuidado vinha de outro lugar, da empatia. Ele reconhecia o que via nela,
porque também carregava cicatrizes. Noa era um homem que havia perdido pessoas. Não falava disso, mas estava escrito em sua postura. A forma como olhava o horizonte, como deixava os dedos roçarem a madeira da cerca enquanto andava, como mantinha os olhos baixos ao entrar nos lugares. Ele conhecia o silêncio do luto e, por isso, respeitava o silêncio dos outros. Com o passar dos meses, Miriam começou a se permitir confiar. Não porque Noa a convenceu, mas porque nunca a pressionou. A confiança floresceu naturalmente. Nas manhãs em que ele deixava café quente no fogão, mesmo sabendo que ela acordaria tarde. Nas vezes em que a acompanhava até a cidade, caminhando sempre ao lado, nunca à frente. Ou quando, depois de um dia longo de trabalho, deixava que ela falasse, ou não, enquanto dividiam a mesma varanda sem pressa. A masculinidade de Noa não era feita de gestos grandiosos, era construída na consistência, em estar presente sem dominar, em oferecer sem exigir retorno, em proteger sem prender. Há uma cena que resume isso com perfeição. Certo dia, Miriam deixou cair uma jarra de vidro na cozinha. O barulho foi alto. O som a fez recuar, instintivamente, como se esperasse uma bronca ou um tapa. Noa ouviu o barulho e entrou. Ele a encontrou parada, tensa, os olhos arregalados como se preparasse para ser punida. Mas ele não disse nada. Apenas se ajoelhou, pegou os pedaços maiores com cuidado e disse, com voz calma: "Acontece com todos nós." Miriam não respondeu, mas algo naquele momento mudou. A reação dele, ou melhor, a ausência de reação agressiva, foi um ponto de inflexão. Foi quando ela percebeu que, ali, não precisava se defender o tempo todo. Esse é o poder da masculinidade compassiva: transformar medo em alívio, tensão em segurança. Noa também entendia seus próprios limites. Sabia que não podia curá-la, nem queria que ela dependesse dele para isso. Por isso, quando Miriam começou a assumir tarefas, a se envolver mais, ele não a afastou. Não disse, "Deixe que eu faço." Ele aceitou. Dividiu o espaço. Confiou. Essa abertura foi o que permitiu que a parceria deles florescesse. Não como um romance convencional, mas como um elo firme, construído sobre respeito mútuo. Noa não via Miriam como alguém a ser consertada. Ele a via como alguém que merecia ser ouvida, mesmo que ainda não soubesse como falar. Essa forma de ser homem, respeitosa, contida, gentil, teve um impacto profundo na forma como a comunidade começou a enxergá-lo. Antes conhecido como o rancheiro solitário, Noa passou a ser visto como alguém que escolhia seus silêncios, não como quem não tinha nada a dizer. Os outros homens da cidade, ao observarem a mudança em Miriam, começaram a se perguntar o que havia ali. Por que aquela mulher, antes vista como quebrada, agora andava com dignidade? Por que o rancho prosperava? Por que, mesmo sem cerimônia oficial, os dois pareciam mais unidos do que muitos casais de aliança no dedo? A resposta estava na maneira como Noa a tratava. Ele nunca disse que a amava com palavras, mas dizia com atitudes, ao cortar lenha e deixá-la empilhada para ela, ao consertar a cerca no lado que ela costumava cruzar, ao aprender a cozinhar uma sopa que ela gostava, mesmo errando nas primeiras tentativas. Tudo isso comunica, tudo isso é cuidado, tudo isso é amor, um amor que não domina, apenas sustenta. Importante destacar, essa masculinidade não é passiva, não é ausência de ação, é presença ativa e cuidadosa. Noa sabia proteger, sabia atirar, sabia ler rastros, sabia quando um animal estava doente antes de qualquer outro, mas nunca usou essas habilidades para intimidar ou impor. Apenas para proteger quando necessário, e sempre em defesa, nunca em ataque. Quando o ex-marido de Miriam voltou, embriagado e ruidoso, Noa não tomou a frente de imediato. Ele esperou. Deixou que Miriam decidisse o que fazer, e quando ela escolheu enfrentar o passado, ele não tentou dissuadi-la. Apenas disse, "Então eu vou caminhar atrás de você só por precaução." Essa frase define quem ele era,
um homem que não precisa estar à frente para ser forte, que protege ao lado, que apoia sem sufocar. A nova masculinidade que Noah representa não é idealizada. Ele erra, hesita, se cala em momentos em que talvez devesse falar. Mas ele aprende, ele escuta, e isso, por si só, o torna um homem diferente dos demais. A masculinidade compassiva é aquela que entende que amar não é dominar, é libertar, que cuidar não é decidir pelo outro, mas estar pronto para quando o outro decidir por si. Noah foi esse homem. E por isso, quando Miriam escolheu ficar, não foi por gratidão. Foi por reconhecimento. Ela viu nele algo raro, um homem inteiro, mas disposto a dividir. Nem toda cura vem de remédios. Algumas vêm do vento que atravessa o campo sem pressa, do cheiro da terra molhada após a chuva, do som dos galhos se movendo como se contassem segredos antigos. E para Miriam, a terra onde se refugiou passou a ser não só abrigo, mas também espelho e remédio. Logo nos primeiros dias no rancho, ela percebeu algo essencial. O ambiente ao redor não a cobrava. O campo não exigia respostas, não fazia perguntas. Apenas existia. E isso, para alguém que passou tanto tempo sendo medida e julgada, era um alívio. A terra onde Noah vivia não era fácil. O solo era seco em algumas partes. As colinas se estendiam como ondas paralisadas, e o inverno sempre vinha mais cedo do que o previsto. Mas havia beleza ali. Uma beleza bruta, que não se oferecia gratuitamente. Era preciso olhar com atenção, com paciência. Exatamente como Miriam fazia com suas memórias. A primeira conexão real entre ela e o campo aconteceu durante uma caminhada solitária pela trilha de pedras que levava ao riacho. Era início da tarde, o céu limpo, e os pássaros voavam em pares. Miriam se sentou em uma pedra coberta de musgo e apenas respirou. Pela primeira vez em muito tempo não sentiu pressa. Foi ali que começou a escrever no caderno. Observava a paisagem e registrava impressões, não como quem quer documentar, mas como quem deseja compreender. Anotava: a luz muda conforme o vento toca as folhas, ou as árvores parecem escutar mais do que as pessoas. Eram frases simples, mas carregadas de um desejo profundo de reconexão com o mundo. A natureza naquele cenário não era pano de fundo, era personagem, e interagia com ela de forma direta. Nos dias em que acordava inquieta, o céu se nublava. Quando se sentia mais leve, o canto dos pássaros era mais constante. Claro, nada disso era literal. Mas o mundo natural oferecia um tipo de sintonia emocional que a cidade nunca lhe permitiu sentir. Com o tempo, Miriam passou a trabalhar diretamente com a terra. Começou com pequenos canteiros de ervas, depois flores, até alcançar uma horta de legumes que crescia de forma desafiadora num solo que exigia esforço. Ela não se importava. O trabalho físico a reconectava ao corpo de maneira diferente da dor. Era suor sem punição. Era cansaço sem medo. Cuidar da terra também exigia atenção aos ciclos. Plantar, esperar, regar, colher, tudo obedecia a um ritmo que não podia ser apressado. Isso ensinou a ela, silenciosamente, que a cura também tem seu tempo, que não adianta forçar o que precisa amadurecer, que algumas sementes só brotam quando o clima está certo, e que isso é natural, não fracasso. Noah, que sempre foi respeitoso com os espaços que ela ocupava, passou a observá-la com admiração. Não interferia no que ela fazia, mas trazia baldes d'água nos dias mais quentes, ajudava a remover pedras maiores e, às vezes, apenas se sentava para vê-la trabalhar. Havia algo quase sagrado na maneira como Miriam interagia com a terra. Os primeiros brotos de beterraba foram comemorados com um jantar simples. Ela lavou cada uma com cuidado, cortou em fatias finas e serviu com pão fresco e queijo curado. Noah elogiou, mas o que mais marcou foi o sorriso dela ao ver algo que cresceu de suas mãos sendo partilhado. Era diferente de cozinhar o que já estava pronto. Era alimentar com o que ela mesma fez nascer. A cura pela terra não se limitava às plantações. O campo ensinava outras coisas também. Vigilância, paciência, humildade.
Quando uma tempestade forte derrubou parte da cerca norte, Miriam foi a primeira a ir ver. Organizou os reparos, distribuiu tarefas entre os ajudantes e não se deixou abalar pela destruição. Aprendeu que na natureza, perda faz parte do ciclo. Nada é permanente, nem dor, nem paz. Tudo se transforma. Talvez por isso, com o tempo, ela começou a caminhar descalça ao entardecer. Dizia que gostava de sentir o chão, entender onde estava pisando. Havia nessa prática uma busca por pertencimento. A terra não era mais apenas refúgio, era território conquistado. Durante o inverno, ela construiu um galpão pequeno com madeira reaproveitada. Ali plantava durante os meses frios, usando estufas improvisadas. Também guardava ferramentas, livros e o caderno já cheio de anotações. Noah chamava aquele lugar de o coração da fazenda. Ela sorria quando ouvia isso, mas nunca respondeu. Guardava o elogio no peito como se fosse água limpa. As transformações não eram apenas emocionais. O corpo de Miriam também mudava. Ganhou força nos braços, resistência nas pernas, bronzeado suave nas bochechas. Era como se a terra estivesse devolvendo a ela o que o passado havia tentado roubar: vitalidade. E com essa nova relação, veio também a coragem de recontar sua história. Não em voz alta, mas em gestos, em raízes, em folhas, em flores. Cada nova semente que brotava era como um pedaço de si mesma sendo refeito e sendo oferecido de volta ao mundo. É importante lembrar que, para muitas mulheres ao longo da história, a terra foi sinônimo de aprisionamento. Trabalhar no campo era um fardo imposto. Mas para Miriam, a experiência foi o oposto. Ela escolheu se relacionar com o solo, escolheu transformar aquele espaço em lugar de memória, não de esquecimento. Esse movimento deu a ela algo que nenhuma cidade poderia dar: presença. Quando ela cavava, plantava, colhia, ela estava ali, inteira, sem o passado puxando-a para trás. Sem o medo de ser arrancada de novo. Noah dizia que a terra escuta mais do que as pessoas. Miriam acreditava nisso, e talvez por isso, em vez de buscar consolo em confissões, preferia o silêncio do campo. Era ali que encontrava suas respostas. Era ali que podia ser inteira, sem pedir permissão. Na primavera seguinte, a horta floresceu com uma força inesperada. As raízes cresceram profundas, os frutos vieram robustos. Miriam olhava para aquilo com gratidão, mas também com respeito. Sabia que não era mérito apenas dela. Era da terra, era da paciência, era da nova forma como se permitia existir. Foi então que, ao final de um dia, ela se ajoelhou ao lado do primeiro canteiro que plantou e escreveu uma frase na madeira com carvão queimado. Aqui recomecei. E ali, de fato, começou tudo. Nem sempre a justiça chega de onde deveria. Existem lugares, como St. Hollow, onde os tribunais funcionam mais como cenário do que como instrumento real. Onde a autoridade formal só age quando é conveniente. E foi nesse tipo de mundo que Miriam percebeu que, para proteger o que havia construído, teria que agir com as próprias mãos. O retorno do passado não veio anunciado. Foi sutil no início: cochichos na cidade, rostos que evitavam contato visual, homens que passavam devagar demais perto do rancho. Até que um dia, um cavaleiro desconhecido chegou à porteira. Não pediu água, não trouxe mercadoria. Apenas entregou um papel com o selo de um cartório distante e desapareceu pelo mesmo caminho de onde veio. O documento, embora antigo e mal conservado, carregava a assinatura de Caleb, o ex-marido de Miriam. Alegava direito adquirido sobre bens conjugais e o retorno da propriedade mulher ao seu domínio. Não havia valor legal verdadeiro ali, mas a mensagem era clara. Ele sabia onde ela estava e queria que ela soubesse disso. Noah leu o papel, rasgou-o em 3 pedaços e jogou na lareira. Mas Miriam não esqueceu. Não era medo que a movia, era algo diferente: decisão. Ela sabia que se não fizesse nada, o ciclo continuaria. A ausência de punição era o que alimentava homens como Caleb e como Harland, um fazendeiro poderoso do norte que, segundo boatos,
incentivava esse tipo de domínio mascarado de tradição. Durante uma semana, Miriam ficou em silêncio. Apenas observava. Quando voltava da cidade, anotava nomes em um papel. Recolhia detalhes. Rastreava rostos. Não contou nada a Noah de imediato. Queria ter certeza de tudo antes de agir. Então, numa tarde em que o vento soprava forte do leste, Miriam entrou na sala principal do rancho com os olhos firmes e a voz controlada. Eu vou até Winton. Preciso confrontar algo que deixei para trás. Noah não argumentou. Apenas ofereceu um cantil com água fresca e perguntou se ela queria que ele fosse junto. Miriam respondeu com um aceno de cabeça. Não, desta vez é comigo. Na manhã seguinte, ela partiu montada no cavalo que criara desde potro. Levava uma espingarda no coldre, um punhal na bota e um pedaço de pano branco preso à sela, não como bandeira, mas como sinal de que não pretendia fugir. Winton era um vilarejo menor, cercado por plantações descuidadas e negócios decadentes. Caleb estava ali, trabalhando como tratador de gado. Ainda contava histórias sobre a mulher que o abandonou, como se fosse a vítima. Quando viu Miriam cruzando a praça principal, empalideceu. Tentou rir como fazia sempre que estava acuado. Mas ela não veio conversar. Veio confrontar. Você disse a eles que ainda me possui. Ela começou. Ele tentou retrucar com uma piada. Mas a arma na cintura dela cortou o riso. Não estava empunhada, mas visível. Você não manda mais em mim, ela continuou. E se tocar esse solo outra vez, eu vou tratá-lo como invasor. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Os poucos presentes ficaram em silêncio. Ninguém aplaudiu. Ninguém a deteve. O peso da fala dela era suficiente. Miriam virou as costas e deixou Caleb ali, estático, sem reação. De volta ao rancho, Miriam sabia que aquilo havia sido apenas um dos muitos fantasmas. O outro era Harland Nash, o homem que, segundo informações recolhidas por ela, estava tentando tirar o controle de parte das nascentes do rio que alimentava o vale. Oficialmente, ele dizia querer expandir sua propriedade. Na prática, queria isolar as terras de Noah e pressionar Miriam até que ela fosse forçada a sair. Miriam conhecia esse tipo de intimidação. Já a havia enfrentado com palavras. Agora, teria que usar estratégia. Reuniu os trabalhadores da fazenda, mostrou mapas, desenhou rotas de vigilância, estabeleceu pontos de contato. Preparou armadilhas não para atacar, mas para proteger. Reforçou as cercas com estacas de ferro. Estocou alimentos e munição. Tudo em silêncio, mas com determinação absoluta. Quando a primeira ameaça chegou, 3 homens a cavalo rondando a área à noite, Miriam já estava preparada. Eles não entraram, mas deixaram uma marca. O corpo de um bezerro morto, deixado perto da cerca. Um recado. Na manhã seguinte, ela respondeu. Mandou 2 homens de confiança até o tribunal do condado com uma queixa formal e outra cópia entregue diretamente ao jornal da capital. Denunciava não apenas a ameaça, mas também as intenções políticas de Nash. Citava nomes, datas, movimentações suspeitas. Era um documento firme que obrigava as autoridades a se mexerem, mesmo contra a própria vontade. Mas Miriam sabia que justiça de papel era lenta. Por isso, continuou com seu plano de proteção territorial. Quando Nash descobriu a denúncia, enviou uma carta convocando uma conversa entre cavalheiros. Noah leu e descartou. Miriam sorriu pela primeira vez em dias. Ele está nervoso. Noah respondeu. Você o desestabilizou. E ele não sabe lidar com mulher que não teme homens. Na terceira semana após a ameaça, o confronto se intensificou. Homens armados tentaram entrar pelo leste. Foram contidos por armadilhas simples, mas eficazes. 2 ficaram feridos. Os outros recuaram. No dia seguinte, o próprio Nash apareceu com 5 capangas. Chamou por Miriam na frente da casa. Ela saiu, firme, arma nas costas, punhal visível. O que quer, Harland? Você cruzou uma linha. Não. Eu apenas deixei claro que não vivo mais em silêncio. O diálogo durou pouco. Nash ameaçou. Miriam não piscou. Noah ficou ao lado,
calado, mas atento. Quando o fazendeiro partiu, foi com olhos de raiva e mãos vazias. A vitória não foi celebrada com festa, mas havia um senso de equilíbrio restaurado. Miriam havia provado que não precisava esperar por proteção alheia. Sabia agir, sabia resistir. E sabia o que merecia. Noah, observando tudo de perto, apenas disse: "Você não me surpreende mais. Você me ensina." E ela respondeu: "Eu não vim para ser protegida, vim para viver inteira. A justiça naquele lugar não viria das autoridades nem dos discursos. Veio da firmeza, do preparo, da recusa em aceitar opressão como normalidade. Miriam não venceu porque era mais forte. Venceu porque estava determinada a nunca mais ser pequena diante de quem tenta apagar seu nome." A história de Miriam não é sobre perfeição, não é sobre vitórias fáceis, nem redenção garantida. É sobre escolhas. Sobre como alguém decide, dia após dia, não ser definida pelos danos que sofreu, mas pelo que construiu a partir deles. Ela não chegou àquela fazenda para ser amada, nem para ser curada. Ela chegou para sobreviver. O amor, quando veio, não veio embalado em promessas. Veio no jeito como Noah lhe ofereceu espaço, no modo como ele nunca tentou moldá-la, na maneira como ele esteve presente, não para salvá-la, mas para caminhar ao lado. O rancho, que antes era apenas um pedaço de terra isolado, tornou-se símbolo de outra coisa, de liberdade construída com esforço, de cura sem pressa, de justiça que não depende de tribunais. A terra não apenas abrigou Miriam, ela se transformou com ela, como se o próprio solo tivesse entendido que havia ali uma mulher que não queria mais ser invisível. Os que observaram de longe talvez nunca compreendam o que de fato mudou. Vão pensar que foi só uma mulher com sorte, acolhida por um homem decente. Vão dizer que ela se beneficiou da paz de um lugar distante. Mas quem viu de perto sabe. Miriam não foi beneficiada. Ela foi protagonista. Sua trajetória desafiou todas as expectativas. A mulher que chegou sem forças para erguer a cabeça se tornou líder de uma terra que antes não lhe oferecia nada. Com o tempo, os que antes a julgavam começaram a baixar os olhos, não por medo, mas por respeito. A história poderia ter terminado de várias formas, com Miriam partindo, recomeçando em outro lugar, com Noah voltando à solidão. Mas algo mais forte aconteceu. Ela escolheu ficar, não porque precisava, mas porque era ali que sua história encontrava propósito. A decisão de permanecer foi mais significativa do que qualquer declaração. Foi uma afirmação silenciosa de que aquele espaço, aquele lar, não era mais um abrigo temporário, e sim um lugar onde ela poderia ser inteira, sem esconder seus cacos. Com o passar das estações, a fazenda começou a florescer de outra maneira. As plantações cresceram, novas pessoas foram contratadas. A horta de Miriam passou a abastecer não apenas a casa, mas também pequenos comércios da cidade. Ela começou a ensinar outras mulheres a plantar, a escrever, a negociar, não formalmente. Não em uma sala de aula, mas com paciência, sentada no chão com as mãos na terra. Essas mulheres vinham em silêncio. Algumas traziam filhos, outras apenas lembranças pesadas demais para carregar sozinhas. Miriam não pedia explicações, apenas abria espaço. E isso bastava. A fazenda deixou de ser apenas refúgio para se tornar ponto de transformação. Noah observava tudo com a serenidade de quem entende que amor não é posse, é presença. Ele continuava cuidando dos animais, mantendo a estrutura, fortalecendo cercas. Mas havia algo diferente em seus olhos. Ele sorria mais. Caminhava com menos peso nos ombros, porque quando se vive ao lado de alguém que reencontrou a si mesma, isso muda tudo. O vínculo entre eles não seguia convenções, não usavam alianças, não chamavam aquilo de casamento, mas compartilhavam rotinas, decisões, silêncios. Quando Miriam voltava cansada da feira, era Noah quem preparava a sopa. Quando ele adoecia, era ela quem molhava panos e monitorava a febre.
Era nisso que consistia a vida deles, em pequenas ações que, repetidas dia após dia, firmavam algo mais sólido que papel. Certa vez, uma repórter da capital ouviu falar da história de Miriam. Escreveu uma carta pedindo permissão para entrevistá-la. Queria contar ao mundo a trajetória da mulher que venceu o próprio passado. Miriam agradeceu, mas recusou. Disse que não era personagem de livro. Era só alguém que se recusou a ser esquecida. Essa escolha, de não se transformar em símbolo público, também era uma forma de justiça. Miriam sabia que sua força não estava em ser admirada, mas em continuar fazendo o que precisava ser feito. Ensinar, colher, proteger. Tornar o mundo ao seu redor um pouco mais justo, ainda que à margem das leis oficiais. Um ano após a primeira grande ameaça, Harland Nash perdeu suas terras para uma cooperativa local. As denúncias encaminhadas por Miriam e reforçadas por outras vítimas formaram um dossiê impossível de ignorar. Ele não foi preso, mas foi silenciado. E esse silêncio, vindo de um homem acostumado a mandar, foi sua punição mais amarga. Do lado de dentro da fazenda, no entanto, não havia comemoração. Apenas continuidade. A justiça verdadeira para Miriam não era vingança, era permanência. Era garantir que outras mulheres não tivessem que lutar as mesmas batalhas. Por isso, a cada nova estação, ela plantava uma árvore, uma por ano, com nome simples: esperança, raiz, firmeza, cada uma marcada com uma placa de madeira, escrita à mão, não para serem vistas, mas para serem sentidas. Essas árvores não produziam frutos, produziam sombra, refúgio e memória. A última cena que muitos lembram de Miriam é ela sentada sob uma dessas árvores, lendo um caderno antigo. O mesmo onde escreveu anos antes que não era o que haviam feito com ela, mas o que tinha feito com o que restou. E Noah? Ele estava ao lado, mexendo na terra, preparando um novo canteiro. Olhava para ela com o mesmo respeito de sempre, sem precisar dizer nada, porque há histórias que não precisam de final grandioso. Elas precisam apenas continuar sendo vividas. E a pergunta que fica, depois de tudo, é simples. Se o mundo não oferece justiça para todos, você vai esperar que ela chegue? Ou vai levantar e criá-la com as próprias mãos? E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.